Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A revelação do profeta. Pode sentar. A gente sabe que Deus trabalha em todo o tempo através de gente daquela nação. Quando foi para tratar com os judeus, ele trabalhou com gente, profetas daquela nação. Ele não misturou, não vem um profeta gentil trabalhar entre o judeu. E também nenhum profeta judeu profetizar entre os gentios. Deus sempre teve o seu trabalho de uma forma revelada para o povo. Até quando ele veio e enviou os discípulos, ele disse para eles não irem aos gentios, porque aquele tempo era o tempo de Deus tratar com os judeus. Mas muitas vezes a pessoa faz uma confusão e não vê a maneira de Deus trabalhar. Então você não pode, quando Deus está trabalhando com o judeu, você não pode colocar gentio ali no meio. Eu sei que algum vai mostrar alguns gentios que entraram naquele tempo. Em todo tempo entra alguns gentios, mas o homem, o que tem a revelação, ou o que é profeta, ou mensageiro, que Deus usa naquele dia, ele tem que ser daquela nação, certo? É judaísmo e gentilismo. Não mistura. Quando Deus parou de tratar com os judeus, que ali no Calvário foi o final para os judeus. Quando eles rejeitaram a Cristo no Calvário, o crucificou, Deus parou de tratar com os judeus. Por isso você vê 2 milênios, os judeus estão pagando o preço da rejeição que tiveram a Jesus Cristo lá atrás. E eles têm que pagar o preço. Pagar o preço, aqueles primórdios do tempo de Jesus, pagaram o preço ali no ano 70, que eles foram destruídos, porque eles pediram que caísse o sangue daquele justo sobre eles. Aí foi naquele tempo. E sobre nossos filhos, a irmã Brana nos ensina que esta outra parte veio aqui cumprir na Segunda Guerra, 1939 e 1945, dentro desse espaço e tempo, foi quando veio cumprir que o que eles pediram, o que os pais pediram. Tem a oração que leva quase 2000 anos para haver uma resposta, para bem ou para mal. Entende? Eles estão pagando o preço até hoje, tanto aqueles do tempo de Cristo, e que tiveram uma geração até o ano 70, como estes que tiveram sua geração aqui perto de quando Deus estava chamando os seus judeus para a sua pátria. Mas também Deus tinha que terminar
de tratar com os gentios, através do ministério do irmão Branham. Então, o irmão Branham tem uma revelação, e eu quero acompanhar esta revelação, de ver Deus tratando com judeu, termina, trata com gentil, termina de tratar com os gentios, que agora é nós, tem muita gente que não sabe, todas as nações fora de Jerusalém é gentil. Quando você fala do povo judeu, então você está especificando um povo que Deus trabalhou com eles desde o Velho Testamento. E não trabalhou com os outros. Ele trabalhava com aquele povo. O povo de Deus era os judeus. Até a cruz eram os judeus. Mas quando eles rejeitaram, aí o próprio Jesus, ao levantar da ressurreição, ide por todas as nações. Aí já são gentios. Mas antes da morte dele, ele estava dizendo que não podia ir aos gentios, somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então isso é Deus tratar com o povo. Quando chegou no Pentecoste, você vê que naquela transição há uma mistura, judeus e gentios. Por isso em Atos capítulo 2, você vai notar que não tinha só judeus recebendo o batismo com o Espírito Santo, mas tinha gentios, porque ali diz o nome das nações que estavam ali ouvindo a mensagem. Então é uma transição que entra esse misto de um lado para o outro. Eu creio que a mesma coisa veio no tempo do irmão Branham, que sempre é uma transição. Mas o irmão Branham, seu ministério, não era para os judeus. Por isso as pessoas que têm muitos crentes da mensagem, que ainda esperam que o irmão Branham vá aos judeus. Eles esquecem de ver o que o irmão Branham pregou nas eras, e que ele diz que até Israel seria abençoado com o ministério dele. Ele tentou ir lá e Deus não deixou. Então não era para ele. E eles ainda são teimosos aí, achando que o irmão Branham vai ressuscitar e vai pregar para os judeus. O ministério do irmão Branham, nem vivo, nem depois de ressurreto, é para judeu. O ministério dele é para nós, os gentios. Quando Deus trata com um homem, com uma nação, é com aquela nação. Então a nossa nação é tratada de gente, que são gentios, nações que Deus tem visitado neste dia final, através da mensagem do entardecer, Zacarias 14, 6 e 7. Que no entardecer haveria luz, e no entardecer luz na América. Entende? Aí já não é mais com os judeus. Com os judeus foi lá no amanhecer, houve luz. Então, aquele tempo de Jesus foi com os judeus. Agora, no entardecer, houve luz. Que a Escritura diz, haverá luz. Mas houve luz no entardecer. Que o entardecer foi no tempo do nascimento do profeta e seu ministério até chegar. Para mim, eu vejo isso até chegar à terceira etapa. Porque na terceira etapa é que o irmão Branham vem mostrar, é meia-noite. Ele diz na mensagem A Festa das Trombetas, é meia-noite. Já não está tratando mais do entardecer, que essa meia-noite é depois de selos revelados. E que as pessoas não valorizam aquela revelação do profeta. A revelação do profeta, dos trovões, dos selos, do novo nome, é o que está escrito na Bíblia, que ele faria nos dias da voz do sétimo anjo. Agora, para ajudar vocês um pouco, a mensagem do profeta, perguntas e respostas, 136, pergunta 17ª, eles perguntam ao irmão Branham, irmão Branham, é o sétimo anjo com o espírito de Elias, o mesmo Elias
enviada aos 144 mil judeus durante os 3 anos e meio da tribulação, depois do rapto, alguns de nós estamos enredados com esse ensinamento. Quer dizer, esse ensinamento já existia naquele tempo do profeta, que o irmão que fez a pergunta diz que alguns de nós estamos enredados com esse ensinamento. Quer dizer, o ensinamento que o Senhor é o 7º anjo e que é o Elias, mas que vai pregar aos 144 mil também. Então vamos ver o que o irmão Brana responde. Ele diz, não, não é o mesmo. São 2 homens distintos. Certo? O irmão Brana foi claro. Isso é uma doutrina, certo? Isto é a revelação do profeta. Eu não quero pregar uma coisa que o profeta não teve revelação. Até a 3ª etapa é a revelação do profeta. Ele só não podia dizer a alguém no seu dia, mas que era a revelação dele, era. O que nós estamos crendo é nesta revelação. Então, quando eles perguntavam se o 7º anjo é o mesmo Elias, e esse Elias que vai pregar aos 144 mil judeus, diz, não, não é o mesmo. São 2 homens distintos. Eliseu, que veio na forma e lugar de Elias. E quando o espírito de Elias veio sobre um homem chamado João Batista, tampouco ele foi Elias. E o homem, o 7º anjo, o mensageiro enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal, será um gentil a seu povo. Então vocês notam que mesmo o Elias, o tisbita, que não relata quem o pai dele, mãe dele, contudo ele apareceu e era um profeta de Deus. Deus o usou e levou, arrebatou aquele Elias, porque ele ia usar aquele espírito que estava naquele homem operando, que o espírito que está no homem é Cristo. Mas em cada homem ele tem um tipo de ministério. Então, ali no Elias era aquele que pregava contra Jezabel, contra os falsos profetas, e esse espírito você vê que ele, quando toma outro homem, como tomou Eliseu, como tomou João Batista, a mensagem era forte contra mulheres e denominações. Quando tomou William Branham, também da mesma forma. Aquele espírito, diz o irmão Branham que Deus gostou daquele espírito e ele passou a usar. E o de Moisés 2 vezes. Moisés em seu tempo e agora entre os judeus. Não é o mesmo Moisés. Assim como Elias, não é o Elias literal. Quando você lê na mensagem que o irmão Branham diz, eles têm que morrer, são os ministérios que acabam. Esses ministérios acabam. Não é que aquela pessoa tem que voltar aqui e sair de onde está, se está na glória, se está em algum lugar, porque o irmão Branham diz que Moisés foi levado pelos anjos e que eles vão ter que retornar. Não, é o ministério. Assim como aquele ministério estava em outro homem, o espírito de Elias era o ministério de Cristo em Eliseu, em João Batista, em William Branham, certo? E depois vai operar entre os judeus. Agora, quando ele for operar entre os judeus, nós, a noiva, já fomos arrebatados. Amém? Então aqui está. E o homem, o 7º anjo, mensageiro, enviado ao final da era de Laodiceia, não será Elias literal. Será um gentil a seu povo. Aí o 137 ele diz, então, o espírito de Elias, vindo nesta ocasião, a esta gente, será um judeu. Entende? Não adianta manifestar Elias, gentios. Por quê? Porque quando for para tratar com os judeus, o Elias será um judeu. É um homem lá da Judéia
que estará pregando para os 144 mil. Como Deus sempre usou assim, Jesus tinha que vir dentre os judeus, por isso ele nasceu em Belém, de Judá e assim por diante. Ele tinha que ser assim, e ele era Deus. O profeta disse que Jesus não era judeu nem gentil, ele era Deus, mas ele tinha que ter um lugar de nascimento, porque ele salvará o seu povo, e para salvar o seu povo ele tinha que nascer no lugar do seu povo, onde o seu povo estava, entre os judeus. E quando veio o ministério do irmão Brana, o ministério de Elias, o gentil, tinha que vir aqui entre nós os gentios. Então os gentios têm que saber que não temos mais oportunidade. A nossa oportunidade termina com o ministério do irmão Brana e a noiva. Aí termina o ministério para o gentio. Porque o ministério do irmão Brana, a revelação que o irmão Brana teve da terceira etapa, prepara cada um de nós para sermos arrebatados. Você tem que ter isso em si. Você crê que os 7 trovões foram revelados? É isso que a pessoa precisa entender. É tão simples. Eu tenho que ter uma fé totalmente diferente. Você crê, isso é fé. Porque tem muita gente que não crê. A maioria do povo no mundo não crê que os 7 trovões foram revelados. Você crê que os 7 selos foram revelados? Mas a maioria não crê, eles creem que 6 deve ter sido revelado, mas o 7º não. Mas nós cremos nos 7 trovões revelados, 7 selos revelados. Nós cremos que o novo nome foi revelado. Isso daí, para nós, está claro na mensagem. Porque é quem tem revelação, quem tem luz. Você não precisa ser um sabichão, você tem que ter revelação. Nós temos que ter revelação, e tendo revelação, nós seremos as pessoas mais simples da terra. Mas nós temos uma revelação que ninguém na terra tem. É um povo que foi escolhido para ter esta revelação. Amém? Então, aquele que vai vir pregar para os 144 mil, irmão Brana está dizendo aqui, será um judeu. Agora, se você pensasse que eu teria que ir pregar aos judeus, então você tem que saber que você está pensando errado. Eu sou do Brasil, sou uma mistura com português e mineiro. Então não tem nada a ver. Não somos nós, não é ninguém aqui do Brasil que vai pregar para os 144 mil. Irmão Brana está dizendo, será um judeu. E o ministério de Elias e 7º anjo, para o dia do entardecer, que foi na América do Norte, ele disse, será um gentio. Então o irmão Brana veio como um gentio, e isto é o último profeta aos gentios. Aí depois tem só o ministério dele que prossegue na noiva. Tem que ter esse ministério para prosseguir, porque não termina na América do Norte. A América do Norte foi do amanhecer, que nós vemos lá, do entardecer, que é o nascimento do irmão Brana, diz que é no entardecer. E a mensagem dele, do entardecer. E quando veio a revelação da terceira puxada, você pode ver que qualquer pessoa que crê em outro tipo de ministério não consegue carregar a terceira puxada do irmão Brana. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, o cordeiro sair do trono, o último eleito ter entrado, eles não conseguirão carregar, porque eles querem ter o ministério de um profeta fora do irmão Brana. Mas o ministério da noiva é o ministério que veio do irmão Brana, e que no dia do seu ministério, Deus o proibiu de falar a alguém essa terceira puxada. Então, a noiva, ela toma essa terceira puxada e prega
para os outros. Esta é a revelação de William Branham. Você sabe muito bem. É a revelação que ele mostrou para todos nós. Então aqui, porque sempre um é enviado ao seu próprio povo. Eu creio no que o profeta prega. Sempre um. Quer dizer, não vai pegar o irmão Branham, um gentio, ressuscitar e ir lá pregar para o judeu, quando ele, como um gentio, pensava que ele levava a mensagem para o judeu. Ele mesmo. Ele cria nisso. Nós temos nas eras, o irmão Branham falando sobre isso, e tentando ir, e ganhando aquela passagem para poder ir. Mas quando chegou em Cairo, no Egito, ele ouviu Deus falar para ele: volte, não é tempo. Aí, por isso as pessoas dizem: bom, não era tempo naquele tempo, mas agora ele já morreu e eles estão esperando ele ressuscitar. Mas vocês têm a mensagem, o quinto selo também, que ele vai ensinar essas coisas, que não é ele, não é um gentio, ele é um gentio. Ele pensou que ele podia levar a mensagem para o judeu, porque com o que ele tinha, o ministério que ele tinha, que ele conhecia, com o ministério de Deus, o coração das pessoas, se ele chegasse lá e fizesse o sinal que ele fez entre nós, os gentios, os judeus creria que ele era o Messias. E ele achou que aquilo era certo, e Deus diz: não, você não pode ir lá. E o irmão Branham não foi. Todo o seu ministério depois foi mudado, porque aquilo ali foi só para os gentios. O ministério do irmão Branham é exclusivo para os gentios, e vamos guardar isso, porque sempre um é enviado a seu próprio povo. Essa é minha revelação, diz o profeta. Essa é minha revelação. Se é a revelação do irmão Branham, é a minha revelação também. Porque eu não posso crer que nenhum homem das nações irá levar esta mensagem para o povo judeu. Eu não posso crer. Por quê? Porque o irmão Branham diz: esta é minha revelação. Nenhum homem dos gentios vai levar a mensagem lá para os judeus. Então acho que cada um de nós já tivemos aqui no Brasil esse espírito funcionando, andando aí pelo Mato Grosso e outros lugares, dizendo que era o Elias. As pessoas teriam que entender, elas estão aqui no Brasil e não tem nada a ver com judeu. Nem seus pais são judeus, não tem nada a ver de nascimento, nem de descendência. E eles vêm na cabeça deles, parece que quer ter um ministério, quer ser destacado num ministério. E cada pessoa que tem o espírito de Elias, você sabe que vem com um nome diferente. Tivemos Elias, mas o próximo com o espírito de Elias, quem foi? Eliseu. Ele não tinha que ter o nome de Elias. Aí tem que entender isso. O próximo que manifestou com o espírito de Elias foi João Batista. Olha o nome. O próximo, que é o quarto, que manifestou com o espírito de Elias, foi William Branham. Então, nós não temos que ter aquele nome. E a gente sabe que o irmão Branham, mesmo com o nome William Marion Branham, nós sabemos que ele foi o Messias para os gentios. Porque o trabalho de Messias só foi feito aos judeus no tempo de Jesus. Mas isso tinha que ocorrer entre os gentios, para Deus dar oportunidade igual, como Ele deu para a salvação dos judeus. Eles rejeitaram, aí Deus vem e dá oportunidade para nós, os gentios. Por isso Deus operou com o ministério messiânico, que era Cristo no homem, Filho do homem, é Cristo no homem. William Branham em si era William Branham, não era o Filho do homem, mas o ministério dentro dele era Filho do homem. William Branham em si
não era Elias, era William Branham, mas o ministério dentro dele era Elias. E assim vai. Ele tinha o ministério do 7º anjo. Essa é a revelação que você encontra o profeta pregando. E a gente tem que tomar esta revelação e crer. Amém? Bom, para me encerrar, 236 perguntas e respostas sobre os selos, que são espíritos que já vieram no mundo e já pregaram. Eu acho que cada um tem a liberdade de pregar, certo? Cada um tem liberdade de pregar. E esses espíritos já vieram ao mundo, já pregaram. Teve uns que já disseram que era Moisés e Elias e acabou partindo. Não era Moisés e Elias, porque estava falando que era Moisés e Elias para os judeus, enquanto que o indivíduo é gentil. Deus não faz essa mistura, diz o William Branham. Ele toma um da sua nação. Entende? Então, quando Deus trabalha com o espírito de Elias, no 5º Elias, que será para os judeus, para a salvação dos 144 mil, para cumprir aqui, sobre as 2 testemunhas, parágrafo 236, perguntas e respostas sobre os selos, 31ª pergunta. O Elias de Malaquias 4 será o mesmo de Apocalipse 11:3? Serão indivíduos distintos estas 2 testemunhas? A gente sabe que Deus trabalha com um só. E na Bíblia só existe esse ministério, Moisés e Elias. Existe um ministério falando em 2 ministérios. Um que transforma a água em sangue e o outro que faz cair fogo do céu. Moisés e Elias. Aí ele diz, bem, o Elias de Malaquias 4 não é o mesmo de Malaquias 3. De Malaquias 3 era João Batista. Aqui de Malaquias 4 já é o nosso Elias, William Marion Branham. Nem tampouco o mesmo de Apocalipse 11:3. Vimos isso ontem à noite. Sim, serão 2 indivíduos distintos, 2 testemunhas, Elias e Moisés, segundo nossa revelação. Então nós estamos aqui crendo, não é a revelação do Osmar, a revelação do profeta. Segundo a revelação do profeta, o Elias para os judeus será um judeu. Segundo a revelação do irmão Branham, com respeito a Moisés e Elias, ele diz que serão 2 homens. Ele diz que serão indivíduos distintos. 2 testemunhas. Quando nós já pregamos a vida toda entre os gentios, que Deus usa uma pessoa. Deus nunca trabalhou com 2 pessoas, com 3 pessoas. Sempre Ele usa uma pessoa. Por isso que nós, a noiva, temos o ministério dentro de Efésios 4:11, que o ministério profético tanto estava no profeta, como o Espírito Santo, ao o irmão Branham tomar a caneta para escrever, na era de Pérgamo 56, o Espírito Santo diz, ela tem o assim diz o Senhor. O Espírito Santo falou, eles têm o assim diz o Senhor. O Espírito Santo individualizou ela, porque é um corpo só, é uma igreja, mas também diz, eles que são os membros desta igreja, têm o assim diz o Senhor. Amém? Aí, segundo a mensagem do profeta, segundo a revelação do profeta. Então, por favor, cada um de nós, não vamos ser enganados de maneira alguma, porque estes mensageiros, Elias e Moisés, para os judeus,
eles vão aparecer na beira do rapto. O rapto tira nós da terra e Moisés e Elias prega aos judeus. Entende? É uma mensagem dada aos judeus, porque ele tem que pregar aos judeus. Outra coisa que o irmão Branham diz, Moisés é um profeta para os judeus, Elias é um profeta para as nações. Então, se for para pedir alguma coisa para cair do céu como fogo, Elias está ali. E não vai alcançar só os judeus, aí alcançará os gentios, porque naquele espaço de tempo, Deus tem um profeta que tem um ministério para judeu, e Deus tem um profeta que tem um ministério para todas as nações, como Elias, diz o irmão Branham. Esta é a revelação do profeta. E esta é a minha revelação. Amém. Pai, eu peço ao Senhor que dirija estas palavras ao coração do eleito, da igreja eleita. Nenhuma fermentação, nenhuma discussão, nenhuma pergunta sobre isso, porque já está revelado. É a mensagem do seu profeta, é a revelação que o Senhor deu ao seu profeta. E nós estamos comendo esta revelação. Como João, que representa a noiva, come esta revelação, come este livrinho, e agora dá para povos, reis, nações e línguas. Pai, este é o nosso ministério, é o ministério da noiva gentia, que ela não prega para os judeus, ela prega para os gentios, para povos que são gentios, reis gentios, nações gentias e línguas gentias. Obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus, que este povo seja iluminado com esta revelação para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. O bom lavrador plantou uma vinha e ela todinha ele a circundou. E ergueu muralhas com sebe de espinhos, com muito carinho, e dela cuidou. E fez vir o sol e mandou a chuva, e aos lavradores ele arrendou. Ele esperava que ela desse uvas, só ervas daninhas que nela encontrou. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, e toda essa plebe eu destruirei. E o zambujeiro que sempre foi bruto e nunca deu frutos, assim era eu. Por causa de um povo que foi rejeitado, eu fui enxertado na rama de Deus. E a planta que meu pai não tem plantado será arrancada, é Jesus que diz. E disse também que de Deus o machado já foi colocado bem na raiz. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei? Derribai seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruirei. O bom lavrador está trabalhando, ele está plantando no meu coração. E aqui dá fruto, ele está limpando, e aqui não dá fruto, ele joga no chão. E a sua vinha já foi arrendada aos
lavradores que trabalharão. E tem 7 selos, terceira puxada, que já foi plantada no meu coração. Que mais farei eu com a minha vinha, que sempre foi minha, eu mesma plantei. Derribar em seus muros com a sua sebe, toda essa plebe eu destruí.